grato a Ti. Nós devemos ser gratos ao Senhor pelas coisas pequenas, no dia a dia, né? O privilégio de nós podermos acordar todos os dias, de termos a nossa vida saudável. Temos problemas, temos dificuldade, mas somos saudáveis. Muitas pessoas têm limitações, muitas pessoas estão numa cama e não conseguem fazer o mínimo do dia a dia. E nós somos privilegiados de poder ser saudáveis e estar aqui na casa do Senhor. Amém? Amém. Oprimida por alguma situação, hoje o Senhor tem um oásis no meio da tribulação. Amém?
Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmãos, em Josué. Abra sua Bíblia, Josué. Hoje é o dia que o Senhor criou para a sua glória. Vamos ler aqui capítulo 11. Josué capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Vamos lá, fazer uma leitura participativa. Eu leio o versículo, os irmãos leiam o próximo. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, os reis de Sion e Axap, e os reis do norte que vinham. Eu estou lendo o segundo já, versículo 2. Os cananeus a leste e a oeste, os amorreus, os hititas, os ferezeus e os jebuseus das montanhas, e os heveus de Sopé, do Hermon e região de Mispá. Saíram, pois, estes entre os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Versículo 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Versículo 7. Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e os eternos de frente. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom e a grande até Misarefote Maim, e até o vale de Mispá a leste. Eles o mataram sem deixar sobrevivente algum. Como o Senhor dissera, os seus cavalos já irritou e os seus carros queimou a fogo. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Tem hora que você tem que fazer uma coisa pausada, você não consegue ler, né? Irmãos, vamos fazer uma oração e logo após a irmã estará louvando e dirigindo o culto, e nós estaremos aqui adorando a Deus nessa noite. Glória a Deus, amém? Deus ele é fiel, amém? Amém. Glória a Deus. Tem algum pedido especial de oração? Vamos orar por ela em nome do seu Jesus. E a esposa, irmão, tá bem? Uma fraqueza, mas... Amém. Vamos orar para Deus fortalecer. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, o Senhor é tremendo nas tuas ações. Eu te agradeço, Senhor, por tua bondade. Eu agradeço, Senhor amado, porque os teus cuidados estão sobre a nossa vida. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, que o Senhor, através da tua bondade, ó Deus, visite, Senhor, os teus filhos, Senhor, que colocaram os seus pedidos de oração diante do teu altar. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece a tua filha, Senhor amado. Ó Deus da força, da graça, ó Deus, estende as tuas mãos para fazer uma grande obra. Ó Deus amado, nós te entregamos o nosso culto em gratidão nessa noite, gratidão pela vida. Ó Deus, gratidão, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor. Ó Deus amado, nós ministramos, ó Pai, sobre cada família. Ó Deus amado, as tuas mãos, Senhor. Ó Deus, ministrando, Senhor, a guarda. Ó Deus, a libertação, Senhor. Ó Deus, e nessa noite, que o Senhor envie
cortando os laços, Senhor, ó Deus amado, jogando por terra toda a obra do mal, tudo aquilo que pode atrapalhar a caminhada dos teus filhos nesta noite. Fica conosco, aquilo que o Senhor tem determinado, certamente se cumprirá, porque o Senhor é Deus que cumpre a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, glória a Deus. Glória a Deus. Só do nome do Pai de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para exaltar, né? E glorificar o nome dele, porque só é ele mesmo, viu? Só Jesus veio para nos trazer, nos dar paz, nos dar um dia de bênção e de muitas vitórias, amém? Desde já eu gostaria de ouvir os jovens, né? Nosso irmão Cauã, nosso irmão Thomas, o Kevin. Glória a Deus, louvado seja Deus. E as jovens atrás também, pode me louvar também junto com os jovens. Amém, glória a Deus. Maravilha! Glória a Deus. Aqui não vai dar glória não, viu? Não vai dar glória, vamos dar glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus! Maravilha! Glória a Deus! Permita a igreja que a paz do Senhor Jesus.
Deus. Aleluia. Logo após o nosso irmão também ficar com oportunidade. Deus, fiel, aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Louvado seja Deus. Oh, Meu Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Tua graça, tua
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas cego, teu amigo me tornei.
quero dizer que o Senhor em todo tempo tem cuidado de você, de mim, né? São nas pequenas coisas que a gente percebe como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós. Então, quando nós chegamos na casa do Senhor, nós temos que se alegrar, ainda que a tristeza, as preocupações, né? Ela consumir a nossa mente, nosso coração, mas nós temos que lutar, porque é uma força que quer nos parar, fazer com que a gente paralisar aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você, né? Então, mas nós temos que lutar contra isso. E lutando com as armas que o Senhor coloca nas nossas mãos todo dia, com a fé, com a perseverança, lendo a palavra do Senhor, né? Se alimentando através da palavra que a gente vai cada dia ficando de pé, né? E eu quero ler aqui, meu óculos quebrou os bagaços, né? Ainda bem que a mão conseguiu dar uma ajeitadinha aqui, vou ter que trocar tudo. Eu quero ler no livro de Neemias, Neemias 1. O título na minha Bíblia diz assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anania, um dos meus irmãos, com alguns que mudaram. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Até aqui. Aqui eu estava meditando e o Senhor vinha falando no meu coração, né, irmãos, que Jerusalém estava ali, estava destruída, mas também, por quê? Porque eles estavam desobedientes com o Senhor, estavam pedindo, o Senhor estava requerendo eles, né? E ali, eu posso imaginar aqui, como Neemias não estava quando ele soube, né, da situação que Jerusalém estava passando naquele momento, como se encontrava Jerusalém, os que atravessavam somente de Jerusalém, né, os judeus. Então, porque aqui vem dizendo que ele orou, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou, né? Imagine como que não estava o coração de Neemias, em saber que o povo dele estava passando por essa situação. Que eu compreendi, que veio falar do meu coração essa passagem, né? E ali ele chorou, ele jejuou, ele pediu, ele clamou. E assim, nós nos encontramos, quantos de nós hoje nos encontramos nessa situação? Clamando, orando, pedindo, e parece que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que a sua oração, o seu jejum, o seu clamor está subindo aos céus. Deus vai uma hora trazer a você e a mim, fazer notória tudo que nós temos pedido. Porque tem situação que foge do meu e do teu controle, mas o controle de Deus nada foge. O controle, na mão do Senhor, nada vai escapar. Porque Ele tem o controle da minha e da tua vida, de toda a situação. Eu sei que tem hora, como eu já passei, e estou passando um momento que eu olho e falo assim: Deus, se o Senhor não for por mim, quem vai ser? O homem? A gente não pode esperar mais nada deste mundo. Nós estamos nele, nós não pertencemos a ele. Mas tem situação que a gente desce na presença do Senhor e clama, e chora e pede, e muitas das vezes o Senhor não dá a resposta na hora que a gente quer. Quase sempre o Senhor não dá, porque não é no meu, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E aqui, Neemias, ele chorou, ele clamou, ele pediu para aquele povo, ele pediu para o Senhor, né? Por que aquele povo estava daquela maneira? O que estava acontecendo nessa situação com Jerusalém? As portas derribadas, tudo acabado.
Por quê? Por desobediência do povo. Né? E hoje em dia não é diferente. Porque muitas das vezes o Senhor pede para a gente ir por um caminho, a gente escolhe um caminho diferente. Por isso, irmãos, que o importante é a oração. A gente tem que orar. Eu tenho aprendido cada vez mais. Tudo que a gente for fazer ou pedir alguma situação, nós temos que descer na presença, né, do Senhor e pedir. Hoje nós tivemos aqui um encontro, né, e cada um foi falando, e eu gravei muito, né, o que ele falou, né, é orar e descer na casa do Senhor. Se preciso, a gente tem que descer todo dia na casa do Senhor. Verdade. Porque todo dia a gente é consumido por maldade, nós somos más, né, nós temos que descer todo dia na casa do Senhor e pedir para o Senhor colocar em nós um coração reto, um coração que venha agradar o Senhor primeiramente. Não um coração para agradar ao mundo das pessoas, porque a gente não vai agradar mesmo. A gente vai mais desagradar do que agradar. Nós temos que orar, jejuar e pedir. Como Neemias passou esse momento. Eu imagino como é que estava o coração de Neemias, como estava a alma dele. Porque ele clamou, ele gemeu, ele chorou, ele orou, ele pediu. Então ele simplesmente, houve um tempo que ele se levantou. Depois de ele orar, depois de ele clamar, depois de ele se derramar, se humilhar na presença do Senhor, o Senhor colocou ele de pé, ele se levantou, porque o Senhor não queria ele prostrar. E assim o Senhor não quer a gente prostrar. Eu não sei o que o irmão tem pedido, que os irmãos têm mostrado, mas de uma coisa eu tenho certeza entre ele, que o Senhor vai responder. Mas nós temos que se colocar na presença. Nós temos que falar de posicionamento. Como é difícil, irmãos, a gente se posicionar. Outrora eu estava numa igreja e o Senhor já vinha um tempo cobrando de mim posicionamento. Não era aquilo que ele tinha para mim. Irmãos, e grande foi a luta, a afronta, a dificuldade para eu sair dali. Porque ali já não tinha mais nada o que eu fizesse. Já não tinha mais aquilo que o Senhor queria para mim. E grande foi a luta, foi a peleja, a dificuldade, não era uma força que me impulsionava assim, que eu queria dar tudo, você quer dar um passo, ele veio de um pouco para trás, mas com muita oração das irmãs, das irmãs não, de uma irmã, orando por mim, que era meu irmão, pedindo, clamando, porque eu não tinha força. Chegou um dia que eu me libertei. E como foi bom, irmão? Foi muito bom a libertação. Foi bom a gente se libertar de algo que está nos aprisionando. E Neemias aqui, ele fez isso. Ele orou tudo, ele estava ali aprisionado, clamando, jejuando, chorando. Mas chegou o dia dele se levantar, se colocar de pé e enfrentar a situação, para que o Senhor desse a vitória para ele. Então, o Senhor quer que a gente se levante. Por mais que seja a situação adversa, se levante. Os dias que eu fiquei internado naquele hospital, quando eu tive os AVC, era eu e Deus. Mas o Senhor falava assim para mim: olha do lado, olha para este lado, olha para aquele lado, olha para a sua frente, vê quantas vão entrar na mesma situação com você, mas eu vou te dar a vitória. Foi ali clamando, gemendo, pedindo para o Senhor. Foram 3 AVCs, mas se você tiver um terceiro, você não vai levantar mais. Eu tive o terceiro em 2023, mas o Senhor, foi o Senhor que me levantou. Foi o Senhor que me colocou de pé para eu glorificar o nome dele. Por isso eu não canso de dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é por nós, irmãos. Minha mãe, antes de morrer, ela falou assim, me chamou do leite de morte dela. Eu não sabia que minha mãe ia partir, nós tínhamos certeza que minha mãe ia voltar para casa. E no dia que ela chamou cada um de nós, os filhos, ela virou para mim e falou assim: Zilda, se eu tivesse conhecido esse Jesus antes, eu jamais teria largado. Filha, não larga esse Jesus por nada. Eu falei assim: mãe, você veio para Jesus no tempo e na hora certa que ele assim determinou. Então eu digo para os irmãos: não largue esse Jesus por nada. Seja qual for a situação, seja qual for ela, Deus é contigo. Basta você clamar, descer na presença dele e pedir. Ele vai te ajudar, ele vai te dar resposta. Como ele foi comigo, como ele me ajudou. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Os covardes e medrosos não vão voltar também, viu?
estamos favoráveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus operou comigo. Se liga aí no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim de Deus sempre impedirá a nossa vida. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz e sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é vão. Se a tua fé está firmada nas promessas de Jesus, meu Deus, me poderá te impedir, irmão, de ver a luz. Agindo Deus que impedirá a bênção dele, irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Oh, aleluia. É a presença da Deus, Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz. Deus, glória, sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se a tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção dele, irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cristo está na fé e fala no Senhor. A sua justiça o Senhor dirá. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Já passo para o pastor, né? Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já louvamos a Deus, nós exaltamos o Senhor, amém? E agora nós vamos estar, entendendo que Deus ele quer falar conosco, através da sua palavra, Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá, Ninguém pode impedir quando Deus quer operar, Ninguém. Às vezes a gente enumera problemas, dificuldades, não vai dar. Não vai dar, mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Nós estamos falando,
reflexão que Deus faz sozinho, mas Deus ele faz por causa de você. Deus ele faz por causa da nossa oração, da nossa vida. Deus não faz porque ele quer fazer, né? É como se Deus usasse da expressão, não, eu faço e acabou. Não, Deus faz por causa da minha e da sua oração, da nossa necessidade. É por isso que nós estamos aqui ainda na terra. É por isso que nós estamos aqui. É porque Deus vai usar a nossa oração para fazer alguma coisa. Então se prepare. Quando começa a orar, quando começa a colocar a sua vida diante do altar, Deus ele começa a fazer coisas assim. Aí, operando Deus, ninguém pode impedir, né? Muito, né, de Deus esse hino aí, glória a Jesus, né? Nós notamos Deus fazendo grandes coisas. Irmãos, hoje, né, no decorrer do dia, desde a antemanhã, eu estava meditando. Eu também, irmão, isso aí não é para criar mérito ou demérito, mas levantei, eu estava de madrugada orando, eu falei com Deus assim a respeito, né, do que nós podemos fazer, o que eu posso entregar. Eu comecei a perguntar para Deus o que eu posso entregar, e eu nem estou resumindo isso ao trabalho. Trabalho é trabalho. Eu estou falando aqui, irmãos, né? Não tem salário, não tem ganho, mas quando você faz alguma coisa, Deus ele começa a usar você como alvo. Deus está te, né, contemplando, Deus está te acompanhando, né? Deus ele falou com Jeremias algo muito importante. Deus ele diz para Jeremias no capítulo 1: o que é que você está vendo, Jeremias? Ele disse assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor falou para ele: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir, né? Deus acompanha, irmão, quando ele promete. E quem vela, quem já velou, né, alguém falecido sabe disso, né? Aí está ali velando, está acompanhando, né? É o seu último momento que vai ter com aquela pessoa. Então está acompanhando bem. Com Deus é diferente. Deus ele está ali, ó, velando. Deus ele está dizendo assim: olha, eu estou cuidando de todos os detalhes da sua vida para cumprir minha promessa. E tem hora que Deus tem que fazer uns arranjos, irmãos, que às vezes nós não entendemos como Deus quer trabalhar. Aí Deus ele tem que ir colocando no lugar. Nós queremos ir para lá, Deus vai para cá, meu filho, vem para cá, né? Vem para cá. E Deus vai direcionando a nossa vida em nome do Senhor Jesus. É muito importante, né, irmãos? Mas é o que nós estamos aqui buscando de Deus. Nós estamos buscando aqui uma direção. E coloque sempre na cabeça, né, o reino de Deus. É por isso que Jesus ele usou de forma enfática que o reino de Deus ele tem que ser buscado, ele tem que ser trabalhado, porque é a única coisa nessa vida aqui que vai trazer benefício, né, para a eternidade. O seu trabalho é para você, o meu trabalho é para mim, né? Ajuda, né? Deus às vezes te abençoa, você abençoa a igreja, amém? Deus faz isso, mas no geral o que Deus ele quer fazer é no âmbito, né, do reino. Jesus ele disse assim: busquem o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que são as demais coisas? Talvez o seu trabalho, saúde, e você precisa ter saúde, você precisa estar completo aí, né? Para fazer com que essa máquina chamada você ande, trabalhe, pense, né? Esteja de uma forma estabilizada para Deus usar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, né, como leitura para a nossa reflexão, que nós estamos aqui falando das guerras de Israel, as guerras que Israel, Deus usou para que Israel conquistasse. Agora aqui fica bem claro que anteriormente eu disse que aquilo que Deus faz porque você está andando, porque você está caminhando. E Deus ele disse, né, que Israel ia herdar a terra prometida, mas quem ia guerrear? Israel ia guerrear. Deus ia usar Israel. Quando Deus ele fala de abençoar a nossa vida, se prepare, porque aí Deus ele vai fazer você trabalhar. Deus ele vai colocar nas suas mãos ferramentas que talvez ainda você não entendeu, mas que você vai usar em nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui nesse momento que Deus ele começa, né, anteriormente Deus ele começa a fazer uma transição. Moisés ele está na liderança, Moisés começa, né, ser na verdade o instrumento da vontade de Deus para conquistar, mas chega um momento que Deus, né, entende que Moisés estava cansado. Deus olha e vê que já é o momento de uma transição. Então é
força aí agora, use as suas forças agora. Não espere para talvez quando aposentar, quando parar, ou quando eu estiver melhor. Use agora. Entenda que o seu momento não é amanhã, não é depois. O nosso momento é agora. O apóstolo Paulo disse assim: e se hoje ouvirmos a sua voz, não endureça os vossos corações. Então, a nossa hora, o nosso momento é esse, né? Nós não podemos adiar nem para amanhã, nem para depois, mas o que vier na mão para fazer, faça conforme as suas forças. E chegou o momento de Deus, né, falar com Moisés. Moisés agora era morto e Deus levantaria Josué. Na verdade, Josué já estava, né, já no gatilho, porque aonde Moisés ia, Josué estava lá. Deus estava observando. Irmão, Deus só usa pessoas que já estão dentro da condição de trabalho. Deus não vai chamar ninguém que está lá e parado, não. Deus chama para salvação, mas para usar, Deus chama pessoas que já estão atuantes. Então é importante começar a atuar, comece a orar, comece a fazer agora. Não espere vir uma força extraterrestre, não sei da onde, para você ser usado. Deixa Deus te usar agora. Na sua caminhada, Deus ele começa a te usar, né? No seu entusiasmo, Deus começa a te usar. E Josué começou entusiasmado, ele estava do lado de Moisés. Arrume alguém que esteja entusiasmado. Eu costumo dizer que, né, se você estiver do lado de uma pessoa que é negativista, com as coisas que precisam acontecer, tome cuidado, você vai ser contaminado, né? Agora, se você estiver do lado de alguém que entende que o poder e a força do trabalho, a força do crer, né, entender que Deus está no negócio, as coisas vão dar certo. Porque aí você olha para o lado e pergunta: será que a gente vai conseguir? Essa pessoa que está do seu lado, se ela tiver uma visão de alguém que está disposto a ter visão de águia, Deus vai usá-lo poderosamente. Vai haver uma concordância. Se Deus está esperando que nós concordemos, hoje é o dia de concordar. Se Deus concordares aqui na terra, será feito no céu. E o desejo da nossa alma é ver a nossa vida em progresso. Ah, pastor, é difícil. Eu estou dizendo que eu estou concordando com você hoje. É dia de andar em progresso, orar, buscar. Deus ele vai pegar a faísca que talvez você ainda está soltando aí, irmãos, nessa fogueira que talvez ainda está acesa. Tem brasa acesa e Deus pode soprar no pavio de fumega nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então teve um momento que Moisés, Deus pega o arraial dos profetas, eles começam a profetizar, e aí Josué não entendeu. É por isso que nós temos que entender: Deus te conhece, irmão. Ah, não, Deus é censurado, Deus te conhece, Deus sabe. Às vezes a gente age de uma maneira estranha, mas Deus te conhece. E aí Josué diz assim: tem que mandar eles parar de profetizar, está todo mundo profetizando aí. E aí Moisés diz assim, né? Bom seria se todo Israel fosse profeta de Deus. E aí, uma correção para Josué. Mas Josué estava no quesito de aprendizado. Então é importante estar aprendendo. Às vezes a gente vai falar uma besteira. Se falar diante de Deus é coisa boa, porque Deus ele vai te corrigir. Deus vai falar para você: não é assim, meu filho. E Deus vai melhorar a nossa vida. Eu enxergo um Deus que quer melhorar a minha vida. Eu não consigo enxergar um Deus que quer me descartar. Será que você consegue enxergar um Deus assim? Ah, mas eu não sou como fulano ou Bertrano. Deus vai usar a sua personalidade. Você não precisa usar a personalidade de alguém, o temperamento de alguém, não. Deus vai usar o que você tem, aquilo que te entregou.
que Deus ele transmite para Josué. Nós não podemos ser incompletos. Deus ele disse para Josué uma coisa que nós temos que atentar. Às vezes a gente acha e ouvimos muita coisa, e aí nós temos que aferir, através da palavra. Agora Deus me chamou, me colocou aqui, agora as coisas vão acontecer. Às vezes não. Às vezes, ponto. Sempre Deus vai colocar alguma coisa para puxar alguma coisa da nossa vida. Já viu que alguma coisa que às vezes se depara com você, ou pensamento, ou luta, ou perseguição, é para Deus tirar alguma coisa da sua vida? É para Deus falar para você: olha, está vendo aí que eu preciso fazer alguma coisa na sua vida aí? E Deus ele sempre quer fazer isso na nossa vida. Irmão, nós falamos Deus assim, se nós não tivermos dentro de nós aqui, essa condição de fé, parece que é algo vago. Eu estou falando aqui que tem uma fé aqui que me prova que Deus está aqui, está falando conosco, e está me dando estímulo, e está me dizendo que está trabalhando para fazer alguma coisa lá na frente da minha vida. Liderança, às vezes a liderança não é igreja, mas é lá dentro da sua casa. É aquela liderança lá que você vai chegar. Jesus ele disse que, aonde enviou um grupo de 70 discípulos e disse para os discípulos: olha, aonde vocês chegarem, vocês digam assim: é chegar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus tem poder, irmão. O reino de Deus, ele vai, irmão, destroçando o reino de Satanás, o reino do inferno, o reino da paralisia. Aonde o reino de Deus chega também o poder de Deus, chega a presença de Deus. Tem que ter reino de Deus. Chega lá no seu trabalho, ou chega onde for, na sua casa. Diga claramente, abertamente, verbalize, libere uma palavra nesse mundo que nós estamos vivendo. É chegar no reino de Deus. Jesus ele disse: quando vocês chegarem numa casa, digam lá: é chegar no reino de Deus. Você tem autoridade, tem que ter autoridade na sua casa, no seu trabalho. Às vezes as perseguições estão grandes, mas hoje você pode determinar aonde você chegar. É chegar no reino de Deus. Irmão, imagine o reino de Deus sendo estabelecido pela sua palavra. E é muito importante que Deus, ele não vai fazer nada sem que você queira. Porque Deus ele chama Josué e diz para Josué: Deus não constrangeu, você vai fazer porque senão eu acabo com você. Deus não fez isso. Deus ele chama Josué e dá, irmãos, algo que determinaria a direção para o seu ministério. Deus ele diz para Josué: olha, levanta-te, porque o meu servo Moisés está morto, e tu farás este povo herdar a terra prometida. Deus ele não falou assim: olha, eu vou fazer esse. Deus falou: você. Preste bem atenção, irmão. Tem coisa que no seu, dentro da sua história, não é A, B e C que falar. Por mais que tenha alguém te amparando, orando por você, consagrando, jejuando, tem uma palavra de Deus. Mas Deus vai usar você, irmãos. A terra que tem que ser conquistada, ela vai ser conquistada por sua vida, por sua determinação, por conselho de Deus. E isso vai ser notório para quem está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Deus vai usar a sua vida. Deus não vai usar ninguém estranho lá dentro da sua casa. Não vai chegar aquele profeta lá, marchando lá. Eu vou não. Não, Deus vai usar a sua palavra. Deus está dizendo: está vendo essa terra? O seu marido, o seu filho, a sua família, o local físico, é você que vai conquistar. E é por isso que nós entregamos, às vezes, irmãos, aquilo que Deus já tem determinado, se nós acreditarmos e deixamos. Nós vamos ver que, a partir desse capítulo, Deus ele começa a exigir mais constância. Deus começa a emprega força, sabe por quê? Porque quando nós não conquistamos aquilo que Deus nos deu, sabe o que acontece? O inimigo começa a vir com seus exércitos. Ele começa a entrar na condição de filho, do trabalho. Aí o trabalho para mim é pobreza, porque na verdade é isso. É porque ele começa a vir e tira uma coisa, vai tirar respeito, tira aquele afeto, vai tirando. Agora se você for para cima, se você acatar o conselho de Deus, Deus ele começa
um glória a Deus, irmão? É claro que vale um glória a Deus. Vale um glória a Deus, porque Deus envia. Eu tenho aconselhado aqui para os irmãos falarem na sua oração. Deus envia lá. E nós não podemos ser tímidos, não. Porque é legiões e legiões de demônios que querem acabar com a sua vida. Querem acabar com a minha vida. Então nada melhor de dizer para Deus: Deus, eu não sei como é que está o estágio das coisas. O Senhor já enviou um anjo aqui para dar o meu redor. Então envia mais. Diz aleluia. Envia mais. Coloca mais. Porque eu não sei o que está acontecendo aí fora. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Pode espiritualizar, irmão. Às vezes o que Deus ele quer é coisas estranhas, mas que tenham, né, esse adjetivo aqui, ó. Deus para a lua e para o sol. Foi esse homem aqui que falou. Para aí no vale de Ajalon. Eu preciso de tempo. Nós não estamos falando de coisas estranhas. Nós temos que ser um pouco estranho para o mundo. Falar mesmo aí. Não, Deus vai parar o céu hoje. Deus vai parar. Deus vai fazer alguma coisa. Aí nós, não, foi para Josué. Então vamos trabalhar a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé. Não, Deus vai fazer. Vai abrir a minha mente. Vai abrir o meu entendimento. Imagine um homem dando nome a animais como Deus. Ele deu a capacidade para dar. E vocês me pegam pensando nisso aqui. Ah, é o bicho fulano de tal. É o bicho. E quantas espécies há? E ele colocou nome em todas elas. Olha a mente desse homem. Tem alguma coisa que foi travada na nossa mente. Às vezes eu pergunto se Deus não dá para destravar alguma coisa da minha mente, não. Porque Adão era terrível. Adão ia lá, ia fazia e acontecia, né? A queda, ela apagou. Deus né? Se o homem tem essa capacidade, hoje nós estamos falando aqui, de colocar um chip aqui, neural, na cabeça do homem para controlar, irmão, é o homem que está fazendo isso. Imagina Deus. Vamos partir para o lado da condição sobrenatural. Imagina Deus que criou. O homem quer implementar, mas foi Deus que criou, né, a sua capacidade neural, né, de trocar neurônio aqui, que vai para lá, vem para cá, e dá um pulso aqui. Você pensa lá, foi Deus que criou. Foi Deus que fez isso. Imagina se Deus destravar na sua mente, você acordar outra pessoa. Eu acredito nisso. É claro que eu acredito. Eu estou tratando com Deus que trabalha no sobrenatural. Glória a Deus. E aí vamos lá. O que acontece com Josué pós chamado? Ele recebe instruções. Deus ele fala: a competência do ministério está em obedecer a minha palavra. A minha palavra, ela está revelada por conceito. Você conhece, você sabe, experiência, você exercitou. Agora tem um grande detalhe: aplica ela à sua vida, medita nela de dia e de noite, cumpre a minha palavra. É isso que Deus ele fez. Né, isso é uma relação aberta. Quando nós não cumprimos, o que é o casamento? Casamento é aquela constante de mudanças, né, de aceitação, de reconhecimento. É isso. E é isso que Deus ele faz. Cada vez que nós entendemos o que Deus quer, nós entramos num relacionamento mais estreito com Deus. E é isso. Nós vamos entendendo, nós vamos encontrando capacidade, mesmo Deus tendo pensamentos mais extraordinários, mais altos do que o nosso. Nós vamos entendendo um pouco, né, daquilo que Deus ele quer na nossa vida. Nós vamos compreendendo que Deus ele tem aquele fator lógico. Você está limitado, mas a partir daquele momento que você começa a se aproximar, a sua vida começa a compreender que você precisa começar a liberar muita coisa que está dentro da sua vida. O que Deus ele pega, eu comecei a meditar também, hoje eu peguei meditando, ele pega no arraial de profetas que estava sendo ampliado. Isso é muito bom. O arraial de profetas tem que ser ampliado. Não pode ficar do jeito que está aqui. Deus tem que ampliar o arraial de profetas dentro da igreja, né? Não tem pessoa específica, não. É claro que tem pessoas que se dedicam mais. E vamos olhar, irmão, que aí existe mérito sim. Pessoas que se dedicam mais serão mais usadas da mão de Deus. Então, se você encontrar alguém, é porque está se
fizeram. Deus, eu preciso me dedicar mais também. Então o que aconteceu? Aquele arraial de profeta, no livro de 1 Reis, quando Deus ele começa a falar e as coisas começam a mudar, e aí cada um pega lá e começa a trabalhar na fome, perde o machado, as coisas acontecem. Irmão, a obra de Deus é isso. Esperar que você encontre uma igreja perfeita, talvez não vai acontecer nunca. Nós estamos lidando com pessoas aqui, cada um tem um temperamento aqui diferente. É claro, nós estamos aqui pautados na obediência, na honrar a Deus. Nós estamos aqui dentro dessa forma de servir a Deus. Mas chega lá, deu fome, e aí sai lá e vai pegando qualquer coisa lá. Ele pega lá os tubérculos, né? Oh, isso aqui vai ser bom. E note bem, irmãos, às vezes a gente é meio crítico da circunstância, né? Da situação. Aquele homem queria ajudar, sem conhecimento. É claro, essas questões de ajuda acabam às vezes matando todo mundo. Ele pegou e foi lá e colheu, e aí o cozinheiro estava lá, também não estava prestando atenção. O que ele fez? Jogou dentro da panela. Jogou dentro da panela aqueles tubérculos, aquelas coisas que ele arrumou desde legumes, aquela barra brava, né? E aí faz lá, joga lá tempero, aí começa a servir todo mundo, e ó, era só glória, irmãos. E todo mundo começa a comer. Sabe o que aconteceu? Alguém dá um grito lá: tem morte na panela. Tinha veneno na panela. Glória a Deus. Deus é tremendo, né, irmãos? Nós podemos até errar, mas Deus não vai deixar você ir a pique não, viu, irmãos? Deus não vai deixar você ir a pique. Coloque na cabeça, exercite esse pensamento. Deus não vai deixar você naufragar. Você pode passar umas experiências que são amargas na vida, mas Deus vai usar alguém lá talvez na sua incapacidade, Deus vai usar alguém lá para te ajudar. E aí o profeta estava lá. Quem estava lá? O profeta. É importante ter alguém de visão dentro da igreja. Traz farinha. Ele deitou farinha na panela. Era para ter jogado tudo fora, não era? Deus ele arruma, Deus ele não destrói, irmão. Deus ele faz uma renovação. Deus ele tirou o poder, irmãos, do veneno dentro daquela panela. Às vezes nós temos aquela visão, né? Que é uma visão parece que excepcional. Vamos jogar tudo fora. E não é assim que Deus faz. O profeta ele mandou deitar farinha na panela. E aí depois sabe o que o profeta mandou? Agora pode comer agora. O veneno saiu. O veneno agora não tem poder sobre a alimentação. É isso que Deus faz, irmãos. Entenda que aquilo que Deus ele quer fazer, Ele te dá capacidade, né, para provar de coisas que talvez você ainda não está entendendo. Mas para que isso fique registrado, Deus ele pode mudar o estado das coisas. Deus ele pode mudar o DNA do veneno para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei, pega aí um veneno e joga farinha dentro para ver se é antídoto, para ver se todo mundo não vai morrer. É porque havia direção de Deus na vida do profeta.
foi a cidade de Jericó. Irmãos, nós estamos entendendo que Deus, Ele permite que aconteça alguma coisa para você ampliar a sua visão. Deus, Ele quer ampliar a sua visão. Agora já é do exército. A gente olha muito com coisa de ser muito simplório. Ah não, Deus ia fazer. Não, Deus deu critério. Só vai cair se vocês fizerem o que eu estou mandando. Vida próspera só acontece quando nós entregamos a Deus aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pede. Ele disse assim: eu vou dar Jericó na sua mão, mas vocês vão ter que fazer conforme a minha vontade. Em poucas palavras, o que Deus Ele manda Josué fazer? Ó, acampem aí ao redor da cidade. E vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que ir rodear a cidade. Deus, Ele nunca faz quando nós queremos, no nosso tempo, da forma que nós queremos. Porque da forma que nós queremos, era só tocar o chofar lá, né? Ia cair o muro. Deus não quis dizer. Deus anda, rodeio, fica rodeando. E parecia loucura. Imagina o tipo de taxação que receberam. Olha os bestas aí, ó. Aí, ó. Não tem o que fazer, eles querem amedrontar. Eles querem tirar o nosso foco. É que nós estamos vendo muita coisa na internet, está tirando, irmãos, a nossa fé, que é simples, de crer, olhar, ler, acreditar e dizer: não, Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer isso aqui na minha vida, no meu ministério. E o Senhor, aliás, eu estou sendo talvez meio criterioso das coisas. O Senhor pode fazer coisa muito maior do que o Senhor fez aqui na vida de Josué. Já imaginou que Deus pode fazer coisa? Ah não, mas Ele parou o sol, eu não sei. Vai que um desses dias aí, né, você está numa situação muito, né, aterrorizante, que Deus tem que usar a sua oração. Deus tem que fazer você falar aquilo que precisa ser falado para Ele cumprir a sua palavra. E aí no momento, Josué, ele olha, ele atende. Às vezes nós queremos, né, saber do projeto de Deus, né? Ah não, mas e aí, Deus, se eu rodear a cidade, o que vai acontecer? Eu acredito que Josué não perguntou nada. É só para rodear a cidade? É para rodear a cidade, Deus? Às vezes nós queremos usar, né, a nossa sapiência para dizer: não, Deus, eu sei mais. Se não rodar a cidade, né, e se a gente começar a quebrar as bases aqui desse muro aqui, eles vão romper. Mas Deus estava dizendo que os muros iam cair. Deus estava dizendo que Ele ia colocar as mãos. Deus estava dizendo que Ele ia operar. Deus estava dizendo que podia confiar no que Ele estava querendo fazer. Glória a Deus. O que Deus está querendo fazer, irmãos, é mais, né? Ele sai do nosso controle, mas está dentro daquilo que nós podemos crer. Eu acredito que Deus pode fazer coisas que saem do meu controle, mas que glorifiquem o seu nome. Glorifiquem o seu nome. Registrem o nome de Deus através do testemunho que Ele quer nos dar. E aí, ele rodeia a cidade. E era algo estranho, né? Rodear a cidade para o muro cair, né? Não dá mais uma volta. Dá mais uma volta. E era assim, irmãos. Eles deram quantas voltas nesse muro? E caiu na última volta. Imagina todo dia lá, eles se levantando lá e davam volta. Aí Deus escolheu o dia. Deus escolheu o dia. Deus falou: hoje vai cair esse muro. E aí quando Deus ele manda tocar, toca a trombeta agora. Aí sabe o que aconteceu? Os muros começaram a cair. A arqueologia ainda disse que os muros, né, não caíram para a direita nem para a esquerda. Os muros afundaram, cederam. Porque se cai para a direita, se cai para a esquerda, algum engenheiro da vida ia dizer: mas caiu porque faltou aquela construção estrutural aqui, né? Os muros caíram para baixo, cederam todos os alicerces. E até hoje ninguém conseguiu dar explicação. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus ele faz não tem explicação. É por isso que Deus ele pretende fazer alguma coisa com você que vai sair da compreensão, talvez de quem está te acompanhando, da sua compreensão, porque Deus escolheu fazer isso. Tem hora que nós não entendemos. Glória a Deus.
Tem hora que não dá para escolher, Deus escolheu fazer. Deus escolheu fazer, e tem coisa muito perto aí que está querendo acontecer, e vai acontecer porque Deus ele fez a escolha de fazer aquilo que te prometeu. Em nome do Senhor Jesus, vai acontecer porque Deus escolheu fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Os muros caem, Israel entra, saqueia e começa, uma nova, um novo momento, uma nova estratégia de guerra. Agora Josué está na frente, e aí Josué vai embora, Josué começa a guerrear, e vamos passar para frente para chegar nesses termos de confiança que nós temos aqui. Deus ele começa a ver a fragilidade do seu povo, porque era muito fácil saquear, e ele pega o saque, cavalos daquela época, carruagens, para agregar ao exército de Deus. Aí eu quero, irmãos, concluir, dentro desse texto aqui, que eles chegaram num lugar de revelação. Mispá sempre foi o lugar da revelação. Samuel escolheu Mispá, escolheu Gilgal, que era o lugar da revelação, era o lugar onde Deus revelava. Eles param em Gilgal e ficam ali esperando, porque ali era o lugar da revelação. Irmão, para todo o processo que Deus ele quer fazer na sua vida, vai para Gilgal, irmãos. Gilgal é o lugar da revelação, é o lugar onde Deus vai te dar diretriz, é o lugar onde você vai chegar chorando e Deus vai falar assim: pode ficar tranquilo, o choro pode até durar uma noite, mas amanhã você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Gilgal é o lugar de você se recompor, Deus, eu não entendi, eu não consegui, eu não consegui compreender, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem direção para me dar. Eu estou em Gilgal, eu estou aqui em Gilgal. Quando eles estão em Gilgal, eu acredito que todo o centro das atenções se volta para Deus, porque ali, irmãos, começa uma grande situação de reconstrução de pessoas. Eles começam a entender o que aconteceu, eles começam a fazer análise, eles começam a ver que o excesso de confiança traz problema. Passaram Jericó e chegam em Ai. Não, nós vamos com tudo, vamos de sola. Tem que tomar cuidado, irmão. Esse pessoal que diz assim: eu piso na cabeça do diabo, eu vou passar, eu vou destronar. Irmão, se Deus não tiver misericórdia da nossa alma, ele anda ao nosso território e ele quer nos destruir. Sabe por que ele não consegue? É porque você é ousado, você é ousada, e aonde você está, você consegue entender e observar que Deus está guardando a sua vida, e nada da sua capacidade pode mudar isso, se Deus não fizer uma intervenção divina. Jesus ele disse para Pedro: o diabo quis pegar você aí e te peneirar como trigo. O trigo você tem que bater no trigo para soltar, a semente dele. E aí Jesus disse assim: olha, o diabo ele queria te peneirar, ele queria te bater, Pedro, mas eu roguei ao Pai, Pedro. Eu roguei ao Pai, não vai colocar a mão em você não, Ele não vai te tocar. A nossa vida, irmãos, ela não pode dessa forma. O inimigo, se pudesse, ele te atropelava, acabava com você, mas Jesus ele está intercedendo. Nós somos a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a sua vida, contra a sua família, em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, aí vem Josué, ele vai com confiança, ele quer conquistar, e isso, irmão, não tem nada de reprova. Aí você quer caminhar, isso é muito importante. Alimente esse sentimento mesmo. Não, Deus, eu vou crescer, eu vou ir para cima. Aí só que Deus, irmãos, na sua caminhada ele vai te corrigir, preste bem atenção. Aí foi lá Josué e disse: manda 3.000 só, nós vamos acabar, vamos destronar. É esse pessoal que fala assim: nós estamos aí, nós vamos passar por cima, comigo é assim mesmo, comigo é assim. Aí chega lá e o inimigo dá um tabefe na orelha. Aí, meu Deus, o que aconteceu? Suzana, você confiou demais em você confiou demais. Era para ter deixado que eu fizesse toda a parte de projeto para você. Você foi lá e disse que ia fazer, eu deixei. E foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Eles voltaram, irmão, tudo arrependido, tudo quebrado. Morreu muita gente naquele dia.
Aí Deus ele disse para Josué, ele fez a melhor coisa. O crente, irmão, que é grande, que conhece a Deus, no momento de crise, sabe o que ele faz? Ele se torna maior ainda, ele desce para o joelho. Ele desce lá para o joelho. Deus, eu não entendi por que isso aconteceu, mas agora vamos lá. Eu não tenho mais direção, estou quebrado, eu não sei o que aconteceu. Aí aparece lá, irmãos, um príncipe dos exércitos de Deus, uma aparição de Deus. E aí Josué estava orando, Senhor, tem oração, chave da vitória. Não tem outra chave da vitória se inventar. É oração. Deus, ele quer comunhão. É por isso que não existe outra, né, frequência que não seja oração para nós atingirmos o céu. Quando você sai de casa e diz, Deus, eu estou na sua mão, me ajuda, a oração vai chegar até os céus lá, irmão, porque a oração que é feita em nome do Senhor Jesus atinge. Eu não sei se atinge a primeira, a segunda ou a terceira, a quarta dimensão, mas a minha mente está dizendo, está atingindo o céu, está chegando no trono de Deus. E aí Deus ele fala, levanta, levanta. Irmão, nós não temos tempo para perder. Às vezes nós não vamos ficar na melancolia. Aquela melancolia, ai meu Deus, oh que vida. Não, levanta, você já orou, agora é questão de agir. Se levanta, aquele ser extraordinário que estava lá, levanta. Sabe por quê, irmão? Porque tinha acontecido um pecado oculto, coisa que Deus disse assim, ó, não faça, fizeram. Ficaram lá com a capa babilônica, com algumas coisas, e isso foi marca. Não deixe nada que atrapalhe a sua caminhada, não ande com nada. Se Deus já falou com você, abandona, tira. Vale mais a pena andar com Deus, porque o que vai vir vai ser coisas muito maiores, coisas que vão encher os nossos olhos, o nosso coração. Levanta. Ó, tem alguma coisa aí no arraial, então você precisa tirar. Irmão, foi só tirar, nós vamos terminar. Foi só tirar aquilo que estava oculto. Sabe o que aconteceu? Foi Acã, e Deus deu todos os detalhes daquela circunstância que não foi obedecida. O que acontece? Acã ele pega a capa, pega lá, e aí as coisas. Tem pessoas, irmãos, que te levam à morte e não tem o caráter de Jonas. Não, vamos perecer todo mundo. Eu morro, mas você morre comigo, né? Não procura a saída que Deus ele tem para dar. Jonas não, é por minha causa. Não, é por minha causa. Eu estou aqui como rebelde. Vocês estão padecendo por minha causa. Mas demorou um pouco, né? Perder a carga. Às vezes tem pessoa que está até chegar naquele ponto. A culpa é minha. Eu não fiz o que Deus mandou. A culpa é minha. Mas nesse caso aqui, Acã, ele estava lá. As coisas estavam de mal a pior. E ele estava. Só que tem, aonde tem oração, aonde tem alguém que busca a direção de Deus, tem revelação de Deus, gente. Aonde tem alguém que conhece a Deus, as coisas começam a mudar. O ambiente, né? O céu estelar, quando está nublado ele muda. Se tem alguém orando, as coisas mudam. O sol começa a nascer, o dia começa a brilhar, as coisas começam a se alegrar, porque aonde tem alguém a morte não tem poder. O dia se torna mais atrativo. Por mais que a notícia não seja boa, quando você recebe, você sabe que Deus ele vai colocar a mão e vai mudar o roteiro dessa história, em nome do Senhor Jesus. E aí ele resolve o problema. Não adianta só orar e tá bom, Deus, eu sei. Não, é resolver o problema. É resolver o problema, resolve o problema. Se Deus falou com você, Mateus, eu não sei porquê, resolva o problema, porque as coisas vão acontecer. Eu me vi hoje à tarde aqui, eu não sei se é já para entrar pelo caminho do preparo, mas se prepare, porque foi muito nítido, foi muito claro. Então se prepare, porque na hora que chegar não vai dar tempo de fazer nada, só vai dar tempo de dizer, Deus, mas o Senhor me avisou, o Senhor falou comigo. Aí não dá mais tempo, só dá tempo de ver o cumprimento da palavra. E se estiver preparado, nós vamos ver coisas grandes de Deus em nome do Senhor Jesus. Ele resolveu. E aí o que acontece? Aí ele manda o exército lá para conquistar lá novamente. Aí eles acabam, não precisou muita coisa não, irmão. Aí Deus ele foi na frente, as coisas aconteceram. Quando nós usamos a nossa confiança humana,
o excesso de confiança traz prejuízo para a sua vida. E foi isso que aconteceu com Josué. O excesso de confiança. E isso pode acontecer comigo e com você também, viu? Pode acontecer conosco. Isso aqui não é só uma história, para acontecer, não. Pode acontecer. Vamos aferir o nosso sentimento, analisar o sentimento que nós carregamos. Deus, eu prefiro. Os que confiam, e eu termino nessa mensagem dessa noite. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse texto que nós lemos, eu ia falar do porquê Deus deve ter mandado quebrar as pernas do cavalo e acabar com essa confiança. Vai muito longe, é muito profundo, mas uma coisa que ficou registrada hoje é que Deus ele quer que você confie. Não deixe que a sua confiança particular, sua humana, estrague, né, um grande ministério que você tem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, ótima semana, uma semana onde Deus ele vai, né, abrir coisas grandes e firmes para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos alguma coisa para precisar? É o último domingo? Domingo que vem? Não? Não. Cadê os calendários? Não, é hoje dia 19, o próximo, né? Glória a Deus. Tá certo? É? Então é o próximo ainda, né? Então vamos lá. Nós estamos preparando para a ceia, né? Vai ser? A Santa Ceia vai ser agora? Não, vai. É isso? Ou é o último? É o primeiro? Então é o primeiro domingo de manhã. Aí dá para você vir aqui, irmão, suave, né? Você acorda, né? Glória a Deus. Vai ser uma bênção de Deus, né? É isso, vamos ficar de pé. Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós iremos junto. Nós vamos junto lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é extraordinário. Pergunta para nós analisarmos, né? E aí tem que entrar no contexto de semente não é pão, né? Não é isso? Tem que. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Vai ser 7 dias? Vai ser uma bênção. 7 dias aqui no tema que Deus vai engrandecer, né, o seu nome em nome do Senhor Jesus. Amém. Então pode vir se derramar. Nós não vamos quebrar isso aí. Nós vamos fazer, se a oração é oração mesmo, e vamos orar aqui, vai ser das 7h30, vai ter alguém, vai estar uma ministração de 15 minutos, agora se passar isso aí, se Deus quiser tomar, a gente aqui não é fiscal da obra, se Deus só tomar, amém, irmãos, ninguém vai poder parar o que Deus quer fazer, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. A irmã Helena vai estar pregando. Isso vai ser salteado, irmão. Às vezes você vai estar aí, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida também, né? Uma palavra de 15 minutos vai ser uma bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Isso vai ser. Mas sábado nós estamos convidados para ir lá para o chá, para nós irmãos vai ministrar, nós vai lá apoiar, orar e lá. E tomar chá. E tomar chá? Vai ter chá? É só para a mulher, né? Mas geralmente tem, né? Amém. Deus abençoe, né? Cumprimento o seu irmão. Já deu aí para ele aí, né? Boas-vindas para a semana que vai começar. Diz para ele que a semana vai ser boa. Semana vai ser boa, em nome do Senhor Jesus. Semana vai ser uma semana abençoada, né? A semana vai ser uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Né? Deus vai estar no controle, né? Abra a boca e diga para ele aí, Deus está no controle, a coisa vai ficar boa. Vai ficar boa. Se o exército do inimigo vir contra mim, eu vou saudar em nome do Senhor Jesus. Vai ficar boa. Vai ficar boa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço
conquista, Senhor, seja uma semana, ó Deus, que o teu filho, a tua filha cresça mais e o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus